Boa noite. Em nome de Deus, presidente e os vereadores, declaro aberta a sessão. Mundo livre, materialista de secretário Joel. Câmara Municipal de Aporá, edital número 20, de 14 de novembro de 2017. O presidente do Legislativo do município de Aporá, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber a todos os munícipes que a ordem da sessão ordinária a realizar-se no dia 16 de novembro de 2017, às 19 horas, será a seguinte: votação do parecer da Comissão de Justiça e Redação referente ao projeto de lei número 016 de 2017, que altera a carga horária dos cargos de assistente social e nutricionista e da outras providências. Discussão e votação do projeto de lei 16, que altera a carga horária dos cargos de assistente social e nutricionista. Registre-se, publique-se e cumpra-se Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Aporá, em 14 de novembro de 2017. José Oliveira de Souza, presidente do Legislativo. Prefeitura Municipal de Aporá. Projeto de lei número 16 de 2017. Altera a carga horária dos cargos de assistente social e nutricionista e da outras providências. A Sua Excelência, vereador José Oliveira de Souza, presidente da Câmara Municipal de Aporá. Senhor presidente, encaminho a Vossa Excelência à Casa Legislativa do município de Aporá o projeto de lei número 16/2017, que altera a lei municipal número 125 de 2006, especificamente a carga horária dos cargos de assistente social e nutricionista de 40 horas para 20 horas. A medida que ora se propõe visa adequar o plano de cargos relativamente aos cargos aludidos às leis que regulamentam as respectivas profissões. Portanto, requer-se digne essa Casa em alterar o texto integralmente, ao passo que colho o ensejo para reiterar votos de estima e consideração. Aporá, Bahia, 26 de setembro de 2017, Gondei Raimundo dos Santos, prefeito municipal. Projeto de lei número 16/2017. O prefeito municipal de Aporá faço saber que a Câmara de Vereadores de Aporá decreta e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, o anexo 3, Grupo Nível Superior, Cargo Assistente Social, Nível Salarial 6, da Lei nº 125 de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: condições de trabalho, horário, período normal de 20 horas semanais. Artigo 2º, o anexo 3, Grupo Nível Superior, Cargo Nutricionista, Nível Salarial 6, da Lei nº 125 de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: condições de trabalho, horário, período normal de 20 horas semanais. Artigo 3º, as demais disposições constantes do anexo 3 ficam inalteradas. Artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Aporá, Bahia, 26 de setembro de 2017, Gondei Raimundo dos Santos, prefeito municipal. Parecer jurídico, referente ao projeto de lei número 16/2017. Altera a carga horária dos cargos de assistente social e nutricionista e da outras providências. Mudança de jornadas de trabalho. Vem a análise desta assessoria jurídica requerimento de parecer pelo assunto acima declinado, no sentido de alterar a jornada de trabalho de 40 para 20 horas semanais, conforme relatado no projeto em discussão para os cargos de assistente social e nutricionista. Fundamentação jurídica. De início, merece ser dito que o presente projeto de lei se justifica na mensagem número 16/2017, que altera a Lei Municipal 125 de 2006 e especificamente a carga horária dos cargos de assistente social e nutricionista. Traz em sua fundamentação a informação de que tal medida visa adequar o plano de cargos relativamente aos cargos aludidos às leis que regulamentam as respectivas profissões. Passamos à análise de cada cargo em específico. Os ocupantes de cargo promovido é efetivo por conta da lei que se pretende alterar, fica sujeito a 40 horas semanais de trabalho. De logo, percebe-se que quanto ao cargo de assistente social, a Lei 12.317, de 26 de agosto de 2010, fixou um limite de 30 horas para a jornada dos servidores. Assim, verifica-se que a lei federal estabeleceu duração diversa do que contém em lei municipal. Ademais, artigo 2º desta mesma lei assegura a redução da jornada e redutibilidade de vencimentos,
Assim, desde que respeitado o princípio da legalidade, como de resto exige o artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, torna plenamente possível a redução da carga horária ao assistente social de 40 para 30 horas de trabalho semanais, sem qualquer redução dos vencimentos, atendendo os ditames normativos legais. Atendendo aos princípios que regem a administração pública, assim, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio da legalidade é o da completa submissão da administração às leis. Esta deve tão somente obedecê-las e cumpri-las, pô-las em prática, ainda sobre o tema o citado autor assevera que o princípio da legalidade no Brasil significa que a administração nada pode fazer senão o que a lei determina, para concluir magistralmente, ao contrário dos particulares, o que se pode fazer tudo o que a lei não proíbe. A administração só pode fazer o que a lei anteriormente autoriza. Tom de administrar é promover aos interesses públicos, assim caracterizados em lei, fazendo na conformidade dos meios e formas nelas estabelecidas ou particularizadas, segundo suas disposições, sem grifos, suas disposições, ou como diria L. Lopes Meireles, na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal, de modo que nas palavras dele, a lei para o particular significa poder fazer assim, mas para o administrador público significa deve fazer assim. Assim, o referido dispositivo possibilitou jornadas diferenciadas, razão pela qual opina favorável à redução da jornada de trabalho do assistente social de 40 para 30 horas semanais sem redução dos vencimentos. Quanto ao cargo de nutricionista, existe projeto de lei em tramitação no mesmo sentido de redução das 40 horas semanais. Ocorre que não se tem lei especial ou lei própria que discipline a referida carga horária para tal função, exceto a mencionada e a lei municipal de cargos e salários que ora se pretende alterar. Apesar de ainda não ter lei federal própria que discipline a carga horária, e uma vez que a lei municipal, em seu plano de cargos e salários, disciplina que são 40 horas semanais para o referido cargo de nutricionista, pode ser considerada tal alteração no sentido de redução de jornada, desde que não implique em acrescentar funcionários e que outras palavras não represente aumento de custo com folha de pagamento, sendo tal período de trabalho destinado o suficiente para o desempenho das atividades pertinentes, aliando-se ainda à compatibilidade de valor a título de remuneração que atualmente é pago, bem como a carga horária que fora discriminado no edital do referido concurso, percebe-se uma viabilidade em se praticar uma redução da jornada de trabalho. De certo, qual tal redução seria no importante de 40 para 30 horas de trabalho semanal. Assim, com base nos fundamentos utilizados para o projeto de lei número 6.819 de 2010, que visa alterar a carga horária dos profissionais de nutrição de 40 para 30 horas semanais. Ademais, entendendo que, quanto tal cargo admite a possibilidade à lei especial, estabelecer regimes de trabalho diferenciado como a que encontra em curso, pretende-lhe atribuir uma interpretação ampla a fim de abarcar decretos e resoluções. Aqui se ressalta que se a Constituição Federal admite tal alteração e redução da carga horária, logo com amparo no maior ordenamento, é possível que seja tratado de redução ou aumento em carga horária de jornada de trabalho, vez que a Constituição Federal reza que todo o trabalho deverá atender uma jornada de 8 horas diárias, no máximo 44 horas semanais. Assim, essas matérias relacionadas à organização administrativa, quando não importe em aumento de despesas, como no caso e nas condições impostas, conclui-se que tal dispositivo legal pode ser alterado no que atinge à fixação de jornadas diferenciadas. Assim, em tais práticas de redução de jornada, já vem se posicionando outros municípios e outros estados para o cargo de nutricionista.
Todavia, tal redução por meio da emenda merece a necessidade e necessita esta de consonância com os princípios e regras norteadoras do direito administrativo, notadamente o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, de modo que a mudança da jornada de trabalho não pode ficar relegada ao interino, ao verídico do particular, mas também conjugada à análise da administração pública acerca da oportunidade e conveniência desta redução. Também é importante ressaltar que a mudança da jornada torna cabível desde que garanta uma melhor prestação do serviço. Desse modo, denota-se que não está ao verídico do servidor a alteração de cuja jornada, mas a depender de ato do poder público municipal, após constatação da conivência e da oportunidade administrativa, traduzidas na expressão para uma melhor prestação do serviço. Diante do fato que o administrador público está mais próximo da rotina administrativa do que o legislador, o mesmo consegue avaliar com maior facilidade o que mais se aproxima do interesse público, com o alvo de adotar a alternativa que melhor satisfaça ao interesse coletivo. Ora, cabe à instituição analisar a conveniência da ampliação ou diminuição da jornada diária de trabalho. Sendo assim, é possível o servidor admitido nesta, com o regime de 20 horas semanais, posteriormente passar a laborar com a carga horária de 40 horas, por exemplo, de acordo com a discriminacionalidade da administração pública. De igual modo, ocorre com a diminuição da jornada de trabalho. Há que se observar o interesse da administração, não somente do servidor, de modo que aquele analisará se o interesse particular desde o interesse público são convergentes. Logo, a redução de carga horária consubstancia-se em ato discricionário da administração em observância à sua exclusiva conveniência, cujo mérito só pode ser por esta examinado, uma vez que a redução se dará de acordo com a necessidade interna existente no setor em que está lotado o servidor. Logo, a redução de carga horária, atos administrativos discricionários são definidos por Diógenes Gasparini como sendo aqueles editados depois de uma avaliação subjetiva da administração, dado que a lei não prescreve para o agente público um só comportamento, concluindo esse autor que, segundo o interesse público do momento, a autoridade competente defere ou indefere a solicitação do particular. Entendemos, a priori, que essa realidade impõe uma ampla análise por parte da administração e formação de documento oficial, declarando essa necessidade. Vale ressaltar que esta situação deve ser administrada com observância das circunstâncias fáticas expostas, visando o alcance do interesse público, e pondo-se a necessidade desta, por meio do setor responsável pelo exame da questão, manifesta-se quanto à solicitação em análise, de acordo com a sua conveniência e oportunidade, tendo em vista que não vislumbra nenhuma ofensa à ordem jurídica ou cumprimento de carga horária de 40 horas. Juridicamente, até a possibilidade de redução de carga horária. Todavia, trata-se de matéria de cunho administrativo que deve ser previamente analisada e por meio esta implantada, se for caso, já que esta se vale de sua discriminacionalidade para decidir a situação exposta. Assim, no entendimento deste parecerista, o deferimento do pleito para a redução da carga horária do cargo de assistente social deve ser deferido de 40 para 30 horas, com fundamento na lei federal já citada e na Constituição Federal, e para o cargo de nutricionista, podendo ser atendida desde que tenha prestado concurso para a função com carga horária a menor da qual desempenha atualmente, e vez que a remuneração era devida ao atendimento daquele determinado período da prestação ofertada, nos termos editados e que já sabia de atenção a jornada a que estaria submetido caso fosse aprovado no certame, ou
desde que a diminuição de jornada não implique na necessidade de nomeação de novos servidores ou ainda que esteja um servidor impossibilitado de realizar as funções em decorrência da exigência de carga horária a maior do que o indicado no edital, com a mesma remuneração que seria paga para a carga horária a menor, conforme apontado no edital. Diante do exposto, entendo que, consoante os documentos acostados aos autos, não há amparo legal para a viabilidade do pleito de redução de 40 para 20 horas, em qualquer dos cargos, razão pela qual opino pelo seu indeferimento. No entanto, opino favorável à alteração do dispositivo através de emenda para reduzir de 40 para 30 horas semanais a jornada de trabalho do assistente social, conforme fundamentação acima esboçada, e após atendida às considerações desta assessoria jurídica, opina favorável à redução de jornada de trabalho para o cargo de nutricionista, também de 40 para 30 horas semanais, desde que preenchido as condições acima apontadas para conhecimento e providências que entender pertinentes, ficando a cargo dos edis a aprovação ou não do presente. Este parecer é meramente opinativo. Aporá Bahia, em 9 de novembro de 2017, Adriano Florencio, consultor jurídico. Câmara Municipal de Aporá, parecer. A Comissão de Justiça e Redação, após analisar o projeto de lei número 16/2017, que altera a Lei Municipal 125/2006, especificamente a carga horária dos cargos de assistente social e nutricionista de 40 para 20 horas, resolve opinar pela aprovação, porém com a seguinte redação. Artigo 1º. O anexo 3, grupo nível superior, cargo assistente social, nível salarial 6 da Lei número 125 de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. Condições de trabalho, horário, período normal de 30 horas semanais. Artigo 2º. O anexo 3, grupo nível superior, cargo de nutricionista, nível salarial 6, Lei número 125 de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. Condições de trabalho, horário, período normal de 30 horas semanais. Artigo 3º. As demais disposições constantes do anexo 3 ficam inalteradas. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Aporá, em 14 de novembro de 2017, Karine Dantas de Menezes, presidente, Josévaldo Pereira, membro, Fred Dantas, membro. Convite. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer tem a honra de convidar a todos para participar da grande final da Copa Intercolegial Sub-15 de 2017, professor Clóvis Mendes Vasconcelos, no próximo sábado, dia 18/11/2017, às 7h30, em Itambira, no Estádio Municipal José Barros Evangelista. A final será disputada entre a Escola Municipal de Itambira versus a Escola Municipal Oliveira Brito. Câmara Municipal de Aporá, ficha de inscrição do eleitor. Nome: Gonçalo Alves de Souza. Assunto: mini maratona comunitária de Mangabeira. É o mestre de cerimônia. Vamos falar por ordem do vereador Joel. Discussão e votação do projeto. Senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhoras presentes, uma boa noite a todos. Primeiro, mão, agradeço aos colegas que vieram comigo, a comunidade do ato, também do Mangabeira, acompanhando os nossos trabalhos, assim como estendo também a minha saudação a cada família, cada cidadão e cidadã que posteriormente acompanharão também os nossos trabalhos através da filmagem do trabalho do nosso querido Aloysio. Senhor presidente, esse é um projeto que vem aqui sendo tema de discussão já desde setembro nessa casa, se eu não salvo a memória, está em tramitação desde setembro nessa casa. Andou sendo pautado uma vez, suspenso, em concordância a todos os pares, é lógico, que naquela oportunidade não tinha sido ainda discutido o suficiente para esboçarmos um entendimento acerca do mesmo. Portanto, seria uma pura loucura da nossa parte fazer um posicionamento
dar um voto acerca de um projeto onde não tinha sido discutido de maneira esclarecida. Portanto, era necessário, sim, o esclarecimento, o posicionamento da parte do advogado. E assim foi feito. Parecer, por sinal, um pouco pequeno, para não dizer outra coisa, né? Me cansei aqui em ler. E é sabido que o cargo de assistente social reza-se a lei federal que ampara legalmente, e enquanto o caso do nutricionista se refere ainda a uma lei em discussão a nível federal, mas que alguns estados, alguns municípios já têm se adaptado de tal forma, não fazendo uma redução de 40 para 20 horas, mas adequando-se ao princípio do que está sendo discutido a nível federal para uma adequação de 30 horas. Tem-se que, se não reduzido a carga horária de tais servidores, uma vez que já se tem a lei federal que ampara legalmente, nós estaríamos aí infringindo o princípio da lei, no que diz respeito ao próprio cargo de assistente social. E, no quanto à questão de nutricionista, é tema de muita discussão, pois não existe uma lei, né, vigorando o que, na verdade, existe uma discussão. Mas, se existe uma discussão acerca de tudo isso e algumas jurisprudências que alguns estados e alguns municípios se adequaram acerca disso, espero que tal situação, tal redução possa atender à necessidade, hora mencionada, hora pensada, ao nosso município. Mas se essa assim não atende, fica-se então na pendência, na necessidade, porque seria muita dureza da nossa parte fazer uma redução aqui para 20 horas. Assim eu entendo, essa é a minha ótica, assim é a minha visão. Portanto, eu voto sim no parecer da Comissão de Justiça e Redação e não na forma conquistar o projeto, e sim votando na emenda, votando no parecer da Comissão de Justiça e Redação, senhor presidente. Primeiramente, quero dar uma boa noite a todos, cumprimentar aos caros colegas vereadores, na pessoa do presidente da mesa, o vereador Zé Oliveira, cumprimentar a todos os servidores da casa, e em especial a todo o público apoiense que faz presente e daqui a pouco estará nos assistindo através do informativo regional do nosso colega Luiz João Dado. Bem, o projeto, como bem disse o vereador que me antecedeu, já é uma matéria bem discutida exaustivamente nesta casa, mas que nós precisamos, em função da especificidade do mesmo, termos um respaldo jurídico para que a gente pudesse ter uma certa firmeza, né, em estarmos hoje aqui votando, e por isso foi um projeto que demorou para ser votado, dadas as implicâncias quais acabei de falar. Mas uma coisa que me causa, assim, de certa forma, uma interrogação, é que, tomara que a gestão tenha a mesma sensibilidade ao mandar para esta casa projetos parecidos com esse, pois me causa muita surpresa a gestão mandar um projeto de 2 servidores específicos, reduzindo a carga horária dos mesmos. Ou seja, o município tem pouquíssimos servidores trabalhando na área de ação social e de nutrição, nutricionistas, estamos falando, e mesmo assim a gestão manda um projeto para a Câmara para reduzir a jornada de trabalho desses servidores. Então isso é um ponto que eu quero aqui chamar a atenção, porque me causou muita estranheza. Então, se isso é uma sensibilidade, vamos colocar muitas aspas, por parte da gestão, que a mesma tem a sensibilidade para enviar para esta casa projetos também voltados para os outros servidores, que muitos destes estão aí sendo prejudicados, principalmente os motoristas da saúde, e que até então essa casa já clamou várias vezes, não só nessa legislatura, mas em outras legislaturas, para que eles possam ser melhor assistidos pelo financiamento público da saúde. Até então, a gestão não mandou nenhum projeto para que estes fossem reparados e assistidos de maneira justas, como devem ser. E repito, não entendi por que houve esse projeto para reduzir pontualmente a carga horária de 2 servidores que a prefeitura precisa muito, que a gestão precisa muito, ou seja, diminuir o serviço público municipal. No mais, eu voto sim no parecer da comissão, fazendo a ressalva ao artigo 2º, o qual eu mencionei na questão de ordem, em vez de 30 horas, 40 horas. No mais, boa noite a todos.
A palavra vereador Zanetinho. Boa noite a todos, senhor vereadores, senhor presidente. Senhor presidente, não deixaria de votar no projeto? Eu voto sim, o parecer da comissão. Vereador Jonatas. Parecer da comissão. José Lico. Boa noite a todos e agradecer a Deus por mais uma noite nessa casa aqui. E é que nem o vereador Fred falou, né? Nós hoje temos uma demanda grande no município de nutricionista e assistente social, né? Eu fui e visitei 2 colégios a semana passada e me falaram que estava sem merenda. Não era porque não tinha merenda no colégio. Falta nutricionista para passar a relação para merenda fazer a merenda. Então, como é que a gente consegue reduzir a carga horária se está faltando assistência do município? Então, nós teríamos, se vai reduzir a carga horária, tem que contratar mais alguém, né? Mas será que o município tem essa verba para estar contratando mais outro servidor para trabalhar, já que estamos reduzindo a carga horária de 2 servidores? Então, eu voto no parecer da comissão, mas que nem o Fred falou, com essa de 40 horas. Vereador João Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, público que se faz presente, representado, diante de tudo que foi dito aí pelos que me antecederam, fiquei surpreso depois de um projeto discutido, como foi dito pelo ilustre vereador Joel. Quando se fala da assistência social, já existe uma lei específica a nível nacional que determina a redução de carga horária, sendo que a de nutrição não existe uma lei específica que dê respaldo para redução da carga horária. E o ilustre vereador Fred, no parecer aqui, assinou, concordando com aquilo que foi discutido no ato, na oportunidade da reunião. E verbalmente aqui, volta atrás no artigo 2º, anexo do grupo de nível superior, caso de nutrição, a lei 125/2006, passa a vigorar com a seguinte redação: condições de trabalho, horário período normal de 30 horas semanais. Deixa eu ver que na oportunidade daquela reunião com o jurídico e a comissão de justiça e redação, nenhum efeito surtido. Quando houve uma concordância no momento do ato da reunião e em plenário, verbalmente, o vereador volta atrás da sua assinatura. Será que é para confundir o plenário? Será que é para confundir os colegas que aqui estão nessa discussão? Eu não participei da discussão. Por conta disso, senhor presidente, vou ficar com o parecer da comissão. Vereador José Valdo. Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus mais uma vez por poder estar aqui nessa casa. Quero cumprimentar aqui o senhor presidente, meus colegas vereadores, cada pessoa que se faz presente aqui nessa noite, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Senhor presidente, a respeito do projeto, eu voto sim a favor da comissão a qual faço parte. Aprovado. Convido aqui o eleitor Gonçalo para fazer o segundo expediente com a palavra do vereador Gonçalo. Senhores vereadores, público presente e representado, senhor Luiz, enfim, todos os presentes, quero aqui em nome da AEGNT, Associação Esportiva Grupo Nossa Terra, saudar todos os citados com uma boa noite. Quero aqui me apresentar, até porque, como está sendo filmado e todo o Brasil pode estar nos assistindo, meu nome é Gonçalo, sou da comunidade de Mangabeira e faço parte dessa entidade na qual eu citei. O objetivo da minha vinda a essa tribuna
é simplesmente para apresentar o nosso projeto, o nosso trabalho, que é a mini maratona comunitária de Mangabeira. Ou seja, fazendo uma síntese desse mesmo trabalho, desse mesmo... Ou seja, aqui tem o título como 11ª mini maratona comunitária. E temos o objetivo geral e a justificativa. O projeto tem como objetivo estimular ações solidárias, destacando a importância dessas atitudes para a construção de uma sociedade mais justa, menos desigual e mais humana. Se junta a isso a necessidade cada vez maior do incentivo à prática do exercício físico, visando o combate à obesidade, estresse e, por fim, agindo como prevenção de doenças, fortalecendo a saúde. E com esse intuito, buscando fazer novos adeptos para o esporte, incentivando a praticar atividades no meio ambiente, interagindo com o eu e o outro. Essa mini maratona vai ser na data do dia 24/12 de 2017, no povoado de Mangabeira. Falando um pouco das inscrições, tudo que eu falo aqui a gente tem no projeto aí que os senhores estão com ele na mão. As inscrições serão feitas via internet a partir do dia 1º de outubro, já passou aí, até às 23h59 do dia 22 de dezembro de 2017. E não será aceita as inscrições presenciais. Para isso, vai ser cobrado uns pequenos valores dos atletas para manutenção, inclusive, do site, né? De 14 a 16, R$10, e 17 anos acima, R$15. O pagamento dessas taxas vai ser via conta corrente, que está aí no cartaz, no número da conta, a agência, e sendo complementado com 3 quilos de alimentos que serão entregues no dia do evento, no ato da retirada do título do atleta. Os recursos utilizados vai ser humano, os coordenadores, fotógrafo e cinegrafista, orientadores e atletas. Se utilizado também 50 cartazes, estamos espalhando por aí. Números de peito para os atletas, 150 unidades, é a quantidade de atletas que nós esperamos no nosso trabalho, na nossa corrida. Camisetas para os coordenadores e orientadores, são 21, 150 medalhas, 56 troféus. Temos a comunicação, que vai ser para a questão da divulgação, os anúncios, Rádio Real FM, Brisamar, FM Digital e outras, né? Como a internet, o site da própria AEGNT, o site do Informativo Regional.net e as redes sociais como um todo. Aqui no projeto temos também a premiação, que está orçada, vamos dizer, orçada em R$11.280. Você observar no projeto aí, temos aqui a premiação geral do feminino, a premiação geral do masculino, premiação municipal feminino adulto e a premiação municipal masculino do adulto. Esse ano a gente vamos ter premiação para o atleta melhor fantasiado e também uma premiação para a categoria especial. A gente conta também com nossos parceiros e patrocinadores, a própria associação, a comunidade geral, quando digo comunidade geral, inclui o nosso município, a prefeitura municipal e tanto outros colaboradores e parceiros. Falamos também um pouco da ação social,
do qual esse projeto engloba, a organização da prova irá arrecadar de cada atleta 3 quilos de alimentos não perecíveis para serem entregues às famílias mais carentes em diferentes pontos do nosso município. A gente conta com a ajuda dos agentes comunitários de saúde para que detectem algumas famílias em condições menos que esteja em condições de carência, para que a gente possa distribuir no dia 25 de dezembro, no outro dia a gente faz essa distribuição desses alimentos, que são arrecadados no dia do evento. Falamos também aqui da ação ambiental. A organização da prova irá promover cuidado com o meio ambiente, incentivando os participantes a participarem do consumo consciente, recolherem o próprio lixo, a utilizar bicicletas para chegada ao local da prova, entre outras ações. Falei também um pouco do histórico do nosso trabalho. A primeira edição da Mini Maratona Comunitária de Mangabeira aconteceu em 2007. E aqui eu vou falar um pouco do demonstrativo financeiro de cada edição. Lá em 2007 tivemos um valor de R$600 foi o valor da nossa corrida. Em 2008, 650, em 2009, 800, em 2010, 2.000, em 2011, 4.000, em 2012, 4.500, em 2013, 6.000, em 2014, 6.500, em 2015, 8.100, em 2016, 10.000. Esse ano, com fé em Deus, estamos pagando, como falei no início, 11.280. Um pouco também dos responsáveis por esse evento, que é a própria associação, que é o grupo, a Associação Grupo Nossa Terra, Associação Esportiva Grupo Nossa Terra, e os membros é Ademilson, a Maíse, que está presente, que é a presidente da nossa entidade, Ana Paula, Atos Vinícius, Domingos Batista, Fábio Ferreira, Genivaldo Gomes, Gonçalo Alves, Gisele Oliveira, Gisele Bispo, Joel Pereira, Joelma de Jesus, Jonisson, Justino Dantas, Lourdes Cardoso, Luzia Maria da Silva, Raimundo Dantas, Reginaldo Souza, Maria da Glória, Rita França e Rita Alves. Esses são os participantes dessa entidade e que juntos faremos esse trabalho durante todo o ano e se finda no dia 24 de dezembro. Por essas razões, senhores e senhoras, é que pedimos a todos, a vocês, colaboração para que possamos fazer esse evento, que é de grande importância para o nosso município e para o social do mesmo. Com isso, agradeço e desejo uma boa noite a todos. Vereador José Joel, senhor presidente, demais colegas vereadores, senhoras e senhoras, boa noite a todos. Vimos aí o nosso Gonçalo, que eles estão lançando o projeto. Em outras oportunidades, aqui eu já estive também na condição de cidadão desse município, fazendo exposição, não desse mesmo projeto, mas desse mesmo trabalho, outros projetos, pois cada ano é escrito um projeto diferente, contexto diferente, com novas ideias, novos propósitos, em torno de um objetivo que é de promover a parte do esporte e também atender a parte social. Então eu já estive aqui em outras oportunidades fazendo essa exposição. Os senhores aqui se recordam especificamente o vereador e presidente desta casa, José Oliveira, assim como João Pereira e Fred Dantas, se recordam que aqui já estive em outras oportunidades fazendo essa explanação, juntamente com o próprio Gonçalo e alguns outros membros. E hoje, na condição que estou ocupando a função de vereador, mais do que nunca, sou parte desse trabalho também, sou um dos mentores dessa ideia,
que não apenas para Mangabeira, mas para todo o município, sou defensor do esporte, praticante do esporte, não apenas do atletismo, mas também do futebol, mas de maneira especial ao atletismo, pois esse tenho me dedicado bastante nos últimos tempos, levando inclusive o nosso município à marca de ficar entre os 159 melhores atletas na São Silvestre 2015, número expressivo para essa modalidade aqui no nosso município. Então é um trabalho de grande valia, temos nos dedicado muito acerca desse, e é um trabalho onde a comunidade ganha. A comunidade se une em torno dessa realização e, ao mesmo tempo, quando digo comunidade, comunidade aporaense, porque não é um trabalho restrito apenas a Mangabeira. É um trabalho que se estende a todo o município de Aporá, a todo o país, pois lá nós registramos presença de atletas advindos do estado de Sergipe, assim como já tivemos também grupo do estado do Maranhão. Então, nós temos presenças maciças constantes de diferentes estados. Mas, senhor presidente, mais do que nunca, eu não poderia deixar aqui de tratar de uma situação que tem inquietado nos últimos dias. Em torno desse mesmo trabalho do esporte que desenvolvemos, ao incrementar a forma de inscrições online e exigindo a documentação necessária para a inscrição, especificamente o RG, podemos perceber que é grande o número de jovens, de adolescentes, que não têm ainda a sua identidade, o seu documento, o seu RG, apenas o registro de nascimento, e muitas das vezes isso já se deteriorando. Eu venho conversando nos últimos dias com a administração, reforço aqui publicamente, peço ao gestor municipal que providencie, né, assim como já tivemos conversando acerca disso, a administração, que providencie montar postos de atendimento com os funcionários que atendem esse serviço nas comunidades, é lógico, não todas, mas algumas que dispõem do sinal da internet, muitos postos de atendimento nas escolas para que possa atender primeiramente esses alunos e esse trabalho se estenda também à comunidade, pois nós temos comunidades distantes da sede do nosso município e que muitas das vezes inviabilizam o acesso de locomoção das pessoas e chegar em um tempo hábil para tirar tais documentos. Então cabe a essa importância de ser desenvolvido e prestado esse serviço ao cidadão de nosso município, para que não fiquem à mercê dessa necessidade desses documentos. E por fim, faço novamente referência aqui a uma cobrança que fiz na última sessão, que é sobre a recuperação, a operação tapa-buraco, assim posso chamar, desses buracos horas abertos aí pela excelentíssima senhora Dona Embasa, né? Chamá-la assim, porque pelo mau serviço prestado, mas vou tratar dessa maneira. E na comunidade de Barra Jada é notável que lá tem buracos abertos, especificamente em frente à escola dessa referida comunidade. Então, mais uma vez aqui faço referência a isso, que seja dado providência para que evite algum transtorno, algum acidente, até uma criança, algum funcionário daquela instituição. E no mais agradeço a Deus por mais uma oportunidade, cada uma que aqui está acompanhando os nossos trabalhos, aqueles que também, através do informativo, poderão assistir aos nossos trabalhos, de maneira especial os colegas que vieram comigo da comunidade. Uma boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, quero saudar a todos com boa noite, cumprimentar os caros colegas da EDIS e trazer, nesse segundo expediente, uma sucinta explanação a respeito de uma proposição que fiz a semana passada, que trata de uma indicação junto ao Poder Executivo Municipal, que na realidade é uma forma de nós, vereadores da gestão pública municipal, estar garantindo aos professores dessa municipalidade o pagamento da remuneração do plano de carreira nos próximos anos. Esta indicação ela tem algumas considerações, as quais eu uso para introduzir a justificativa, que eu quero ler algumas delas aqui só para pontuar algumas situações, considerando o recebimento desta municipalidade de vultuoso valor pecuniário decorrente de ressarcimento municipal pela União Federal, sendo este precatório judicial do Fundeb, fonte de recurso 95, assim nomeado por esse município, considerando a resolução número 1346 de 2016 do Tribunal de Contas do Município da Bahia, que regulamenta
sobre a contabilização e aplicação dos créditos oriundos do precatório do Fundeb, estando tais vinculados ao uso estrito do desenvolvimento da educação básica, considerando o disposto no parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução 1346, outrora citada, que trata sobre o dever da formulação de um plano de aplicação que deve ser exalado pelo Poder Público Municipal, considerando a restrição de gastos e investimentos públicos imposta pela PEC 55/2016 do Senado Federal, que limita gastos com a educação, considerando a insuficiência já existente no município para o pagamento dos profissionais do magistério, tendo que fazer uso do precatório do Fundeb para complementar tais pagamentos e assegurar o pagamento de direitos oriundos da lei do piso e do plano de carreira municipal, considerando as diretrizes do Plano Municipal de Educação, Lei 101 de 2015, que se refere à valorização dos profissionais do magistério. Bem, senhoras e senhores, professores, principalmente, que vai nos assistir daqui a pouco, eu trago essa indicação justamente por uma preocupação que eu tenho como cidadão de saber que hoje os professores de Aporá já passam, de certa forma, ou melhor, a gestão pública municipal já passa uma dificuldade no pagamento dos professores do município. Justamente porque o nosso plano de carreira é um plano que aglutina vantagens e também pela insuficiência dos recursos públicos que chega ao município pela União. Sabendo nós que o município recebeu essa vultuosa quantia, como aqui considerei, e sabendo nós que no futuro bem próximo o município não terá condição de estar passando para esses professores essa conquista de valorização que foi aglutinada ao longo das décadas, nada mais justo do que a gestão municipal está criando esse fundo, que é uma espécie de poupança, para caso nos anos vindouros o município não tenha, como não já tem, e isso, claro, vai se intensificar, para pagar esses professores, que o mesmo possa ter esse fundo para que possa estar complementando esse pagamento. É importante que aqui ressaltemos, melhor dizendo, que a gestão pagou as licenças prêmias, que era uma dívida que o município tinha com os professores de Aporá, e que nós, professores, por esse pagamento, não fiquemos anestesiados, achando que tudo está bem e que o fundo oriundo do precatório, ou melhor, o recurso oriundo do precatório já basta por aí. Sabemos que a gestão já começou a agir do ponto de vista de utilização desse recurso e até então não formalizou nesta casa como irá proceder diante desta utilização. Quando foi votada o primeiro crédito espacial, que foi a implementação dos 11 milhões do recurso oriundo do Fundeb, no orçamento público municipal, a gestão enviou a esta casa um pequeno cronograma no qual tem especificado o gasto, ou melhor, a possibilidade de ser gasto 1.700.000 mais ou menos em algumas reformas e construção de escolas em quadra. E simplesmente isso. Na última semana, a gestão editou a compra de um terreno, ou a desapropriação de um terreno no valor de 180.000 para construir uma escola modelo Itamira, e no entanto não houve essa previsão, esse planejamento e a informação a esta casa e a transparência pública municipal sobre isto, e eu venho sucessivamente nesta casa solicitando junto à gestão o envio desse plano de aplicação, como bem prevê a resolução do TCM. E no entanto, até então, esse plano de aplicação não chegou a esta casa, e me parece, em função dessa situação específica, que a gestão não quer dar transparência ao uso e à utilização desse recurso. Eu acho que é um recurso vultuoso, é um recurso muito, vamos dizer assim, prudencial não, pertinente, dado o momento que os municípios atravessam, e em função disso nós não devemos ficar anestesiados, eu falo isso diretamente para os professores, simplesmente porque recebemos alguns direitos oriundos das pecúnias. Acho que cada professor municipal tem que ter a consciência de seu papel enquanto cidadão e que devem estar sabidos de que a partir de hoje cada um deles representam verdadeiros fiscalizadores de suas escolas, principalmente onde está previsto ser gasto esse recurso. Então quero deixar aqui esse reclame e mais uma vez solicitar à presidência que oficie o prefeito a respeito do envio para esta casa do plano de aplicação, e que possa esclarecer justamente esse cronograma
financeiro das construções, conclusões e reformas, com as prováveis plantas que já devem ter sido feitas, com o projeto de engenharia, para que a gente possa estar acompanhando e visitando as escolas, fazendo um acompanhamento dessas obras. No mais, quero deixar esse reclame e também falar que já foi informado no site do TCM a rejeição das contas do gestor passado, né, que muito veio a esta casa, que muito noticiou que era técnico em administração, que a sua gestão era puramente administrativa, que não tinha política, e no entanto, mais uma vez, teve uma conta reprovada, ou seja, todas as suas contas foram reprovadas e aqui colocadas pelo Tribunal de Contas do Município esta semana. Então, quero aqui deixar esse registro e falar dessa necessidade, peço que o presidente oficie o chefe do Poder Executivo. No mais, boa noite a todos, que Deus possa nos abençoar. Senhor presidente, demais colegas vereadores, público que aqui se fazem presentes, quero desejar aqui uma boa noite a todos. Desejar uma boa noite também a todos que acompanham as nossas sessões através do informativo regional do nosso amigo Aloysio. E hoje nessa casa foi votado projeto, né, de alteração de carga horária de 2 profissionais. E não quero me prolongar em minhas palavras, só quero aqui dizer que, de qualquer forma, agradecer ou relembrar que foi atendido o pedido, né? Ali da recuperação da estrada que liga Porá a BA de Crisópolis, né? Foi feita a recuperação. Eu estive também visitando a Mangabeira e vi que a estrada também foi colocado barro, foi cascalhada, foi passada a máquina. Então, isso é necessário dar o pontapé inicial para que as coisas venham a realmente ter uma conjuntura diferente, né? E do mais, eu quero aqui agradecer a todos e uma boa noite. José Leito, vereador João Pereira. Senhor presidente, gostaria que a Vossa Excelência oficiasse o secretário de administração do município para que tome devidas providências em relação à iluminação pública, a exemplo de Retiro de Dentro e de outras comunidades que só estavam reclamando, cobrando uma lâmpada apagada há tantos meses, solicita e nunca foi tomada providência, que seja oficiado ao secretário de administração ou ao administrador distrital, melhor dizendo, para que possa atender exemplo de Suriano, Papagaio e região de Chapada, a maioria das lâmpadas todas apagadas, e solicita pessoalmente os moradores e providência não tem. E em nome desses moradores de todas as comunidades, que seja feita essa avaliação para atender, no mínimo, essa pequena demanda para os moradores que estão no aguardo dessa iluminação recuperada. E as demais coisas que eu quero aqui dizer a Joel, que ver o que é que a gente pode fazer para dar essa contribuição para esse grande evento que vem sendo sucessivamente todos os anos. E as demais coisas a gente vai ficar no aguardo aí, esperando os acontecimentos. Que Deus abençoe a cada um. Boa noite. Quero agradecer a todos os senhores vereadores, as presentes, a professora Maísa, as presentes. E como não tem mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Só para continuar.